fui aqui tomando umas notas. E, ele diz aí diz várias coisas que me parecem importantes e fala de uma autodestruição, e isso faz-me lembrar um princípio dado pelo Pontífice Paulo VI, quando ele falou de um misterioso, veja, as palavras dele são muito decidoras, como dizem os castelhanos, um misterioso processo de autodemolição dentro da Igreja. Veja o misterioso. E depois um processo, não é uma atitude, é um processo. E depois de autodemolição. Ora, se é de autodemolição, é uma demolição feita pelos próprios que pertencem à Igreja. Então ele falou disso. Ora, se Paulo VI falou desse processo do ponto de vista espiritual, não é? E falou, e para ser uma autodemolição, ele tem que ser feito na Igreja Católica, sobretudo pelos hierarcas da Igreja Católica, ou seja, cardeais, bispos, padres, etc., sacerdotes, religiosos. Por isso é que ele é uma autodemolição, não é apenas pelo fiel católico. Isso fala de uma atitude do espírito humano diante de certas situações. Ele cita aí uma frase dos pagãos, mas eu queria dizer que essa frase, esse princípio está na Escritura, que Deus antes enlouquece aqueles a quem quer perder. Isso é algo que nós não, infelizmente, não vemos muitas vezes comentado em todos esses processos que nós estamos vendo. Eu vou lhe ser muito franco, ainda ontem estava refletindo sobre isso. Nós estamos diante de um processo de autodemolição dos Estados Unidos. É claro que tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, desde a eleição, para não falar mais para trás, é um processo de autodemolição dos Estados Unidos. Exatamente. Aí está o livro que você e o Ivan escreveram para isso, né? Ou seja, mas você veja, é uma autodemolição feita por aqueles que ele diz aqui que muitas vezes são desprezados, que são os políticos. E eu também vou entrar nisso. Então, o seguinte, Paulo, eu gostaria aqui de comentar muito esse aspecto. Ou seja, o que demole mais do que tudo as instituições, as nações, são aqueles que autodemolem. Isso é muito mais forte do que um ataque externo. Você vê o seguinte, o ataque externo, ainda ontem eu li um artigo sobre, preparando aqui a reunião, eu li um artigo sobre os perigos de ataques da China aos Estados Unidos, em vários campos que poderiam ser possíveis. Mas onde é que está a coisa mais grave? É na virulência da China ou é no entreguismo autodemolidor dos Estados Unidos? Ou seja, de financistas, de empresários, de políticos, de juízes, de professores universitários, etc., que são aqueles que empreenderam essa máquina de autodemolição. Então, esse primeiro aspecto me parece muito importante. Depois ele trata de um assunto que eu acho que é um pouco mais complexo do que parece aí nesse texto. Como este aqui como você disse, é, antes de tudo, uma reflexão, porque, infelizmente, nós não refletimos sobre muitas coisas, por exemplo, quando falamos de uma situação política. Mas nós estamos assistindo a gente no Brasil que está fazendo uma autodemolição do Brasil, que está demolindo o Brasil. Bom, então, ele diz o seguinte, há um desprezo pelos políticos. Há um desprezo pelos políticos em que, em boa medida, é um desprezo bom. Porque é um desprezo por oligarquias que não representam o verdadeiro político, nem representam a verdadeira liderança. Eu volto a repetir aqui os trechos da encíclica de Leão XIII,
em que ele fala do homem ser sociável, de sendo sociável, criado por Deus como um ser social, que vive em sociedade, ele precisa, um ser que vive em sociedade, tem que viver em sociedade, ele precisa ter um destino comum, que é para um bem comum. Um bem que tem a ver, inclusive, com o sobrenatural, que tem a ver com a salvação até das almas. Bom, se ele precisa, portanto, para viver em sociedade, daqueles que o dirijam na sociedade e dirijam para esse bem comum. Agora, quando você vê que esses dirigentes, que deviam ser exatamente as lideranças, os políticos, passam a fazer tudo em benefício próprio, passam a fazer tudo em benefício de ideias e de ideologias que visam a destruição do bem comum, que é mais grave do que o benefício próprio. E quando o conjunto da sociedade, ou uma parte ponderável da sociedade, não se sente representada, ela sente revolta com esses políticos e tem desprezo por esse mundo político. Agora, Paulo, ele levanta um problema. O problema é real. Quando as pessoas estão nessa situação, elas procuram um salvador. Mas isso é inteiramente ruim? Ou esse movimento é um movimento que tem algo de natural? Por quê? Porque São Tomás, quando fala dos sistemas de governo, ele diz que é normal que o poder seja exercido unitariamente, como é o poder de Deus sobre os homens. Depois ele diz que é bom que esse poder seja temperado por outros poderes. Mas a pessoa tem a tendência de procurar alguém que lidera a sociedade para o bem comum. É uma tendência do homem. Essa tendência vai da natureza do homem. Só que aí está a armadilha. Aí está a armadilha. Muitas vezes, quando ele vai escolher um salvador da pátria, para usar essa expressão, ele se engana. E ele acaba por confiar no homem aquilo que esse homem devia estar em ordem com a ordem natural, com a lei divina, e muitas vezes não está. E nós temos os tiranos como os do século XX. Por exemplo, você estava lendo ontem um artigo do Dr. Plínio sobre Mussolini, nós temos Hitler, que foram homens que se apresentaram como salvadores da pátria. Putin. Bom, mas eu estou dizendo isso por quê, Paulo? Porque há algo de um movimento natural. Nós não podemos pura e simplesmente dizer, procurar um salvador da pátria. Não. É que, no fundo, o homem tem necessidade de uma liderança que... Vamos falar da França de São Luís IX. São Luís Rei, o grande São Luís Rei. Era natural que a França procurasse naquele homem que era o expoente de toda uma dinastia e era o expoente de toda uma sociedade virtuosa, procurasse nele essa liderança, não é, Paulo? Então, eu acho que nós temos que ter cuidado para não simplificar as coisas, mas ver que muitas vezes os homens são enganados pelas suas próprias aspirações. Por quê? Porque eles não têm uma dimensão completa. Passam a ter uma dimensão apenas terrena. E muitas vezes, por ilusões, eles acabam acreditando... eu vou vou dar um exemplo da Escritura que me parece que talvez ajude. Uma coisa era Moisés, o homem que subiu a montanha e a quem Deus deu as tábuas da lei. Ele era um homem realmente de Deus e representava para aquela gente o homem que tinha libertado o povo da escravidão dos egípcios. Mas eles foram procurar um bezerro de ouro. Para resolver os problemas deles, eles construíram um bezerro de ouro e acharam que o bezerro de ouro era a solução. Então,
a aspiração era boa, depois eles distorceram essa aspiração e ficaram no bezerro de ouro. E muitas vezes esses salvadores, entre aspas, são os bezerros de ouro. Napoleão, ele pega uma França destroçada pelos jacobinos, pelas violências, pela morte, e ele vai trazer uma certa ordem, vai restaurar uma certa ordem, vai trazer o prestígio das vitórias militares, mas nas botas do exército dele, ele vai implantar todas as transformações que a Revolução Francesa queria implantar. Ele vai implantar uma nova, um novo ordenamento social, ele vai implantar o Código de Napoleão, que vai mudar muitas estruturas da sociedade francesa e da moral e tudo, e ele vai, isso sim, tentar liquidar com as soberanias das outras nações e perseguir até o catolicismo nessas nações. Então, ele era um salvador. E, como você falou, cavalo branco, né? Aí estava um cavalo branco, o quadro de Davi, né? Que é famosíssimo, um quadro famosíssimo. Bom, esse quadro era bem, digamos assim, um mito napoleônico. E muita gente que era verdadeiramente monarquista e era verdadeiramente admiradora da monarquia francesa se deixou iludir pelo próprio Napoleão. O homem que arrancou das mãos do Papa a coroa para se coroar a si mesmo, encantados com a pureza de suas próprias intenções. Veja como isso é diferente da moral católica, em que a reta intenção não é, a pessoa não é achar que é a pureza da sua intenção, ela tenta ver em função de uma verdade absoluta, do que é o bem. Ela não quer a fraude. Ora, muitas dessas coisas são fraudes, muitas dessas coisas são manipulações, como ele diz aí. Por exemplo, essas turbinas eólicas, elas espalham, e realmente espalham. Você chega, vê uma serra cheia dessas turbinas eólicas, elas não têm o charme dos moinhos antigos, mas elas são ali uma espécie de fantasmas em cima das montanhas. Bom, quem é que disse que na prática isso está reduzindo mesmo as tais ditas emissões de carbono? Primeiro já começa com isso. E as emissões de carbono são realmente isso que se diz e são tão más assim? Quer dizer, você vê que tudo é uma construção em que a verdade não existe. Existe o encantamento com a própria consciência. Eu sei que é um pouco batido, e eu sei que é um pouco até um argumento assim, um argumento um pouco primário, querer comprar todas as coisas ao nazismo. Mas o que é fato é que o nazismo, ele estava impregnado de muitas dessas coisas. Por exemplo, a concepção de uma raça pura. Um sanitarismo implantado pelo nazismo. É o encantamento com as próprias intenções. Então veja bem. A lógica é assim, essa era a lógica dos partidos. Eu outro dia, quando fiz o curso fiz um curso sobre a vida do Dr. Plínio, e quando eu cheguei à parte da Guerra Mundial, ele escreve um artigo em que ele dá um argumento que eu achei genial. Nós temos partidos pró-fascistas e pró-nazistas em muitas nações. E esses partidos defendem a ultrança o nacionalismo. É preciso defender o nacionalismo, defender as fronteiras, defender a autonomia dos povos, defender a sua independência. 2 minutos depois, eles defendem o Hitler que invadia todas as nações, inclusive as deles. Bom, alguma coisa que não tem lógica nisso aí. Quer dizer, então, o Brasil está sendo ameaçado, dizem eles, na sua soberania. Mas o Putin ir ameaçar a soberania da Venezuela, aí não tem problema. Não sei se você percebeu a contradição gritante que tem nisso. Olha, é porque eu acho que é preciso
destrinchar as contradições. Quer dizer, aqueles que defendiam o nacionalismo na Europa, depois defendiam que o Hitler invadisse as nações. Mas espera aí, mas qual é a lógica disso aqui? Desculpe. Claro, meu amigo. Eu sempre tenho muito cuidado com essas coisas. Pragmatismo é uma. Encosta na parede. O que quer dizer pragmatismo? Não, quer dizer tudo e não quer dizer nada. Bom, a outra coisa é a seguinte: nem esquerda nem direita. Calma, mas o que é que isso quer dizer? Nem esquerda nem direita quer dizer o quê? A esquerda e a direita têm valores e contravalores. A direita é uma coisa, a esquerda é outra. É toda uma observação, inclusive, da nação. Eu sou nacionalista, mas o que é que isso quer dizer? Nacionalista quer dizer o quê? Porque há vários tipos de nacionalismo. Houve um chamado nacional-socialismo. Houve outro chamado nacional-bolchevismo. O que é nacionalismo? O que é nacionalismo? Não basta dizer sou nacionalista. Então, Paulo, eu acho que realmente... E depois outra coisa, se você é nacionalista, como é que você apoia uma nação que está ameaçando a nação ucraniana, a nação polonesa e outras nações? E a nação venezuelana, que está subjugada por uma camarilha de narcotraficantes, de guerrilheiros, etc. Então, o nacionalismo acaba aí? É um princípio geral ou é um princípio que a gente tira da carteira ou da manga quando lhe interessa? Não é, Paulo? É dessas coisas o seguinte, eu agora vou me referir a uma coisa que o Ivan fez ontem, que eu achei muito engraçado, que é a seguinte: se você quer ver o trabalho de imagem perfeito, é aquele negócio que o Ivan colocou ontem nas redes sociais, sextou em Moscou. Exato. O que é aquilo? Aquilo é culto à personalidade pura e simples. O que você vê ali? Um homem, que é o Putin, não é? Tira o seu casaco da cadeira, veste o seu paletó e começa a andar por aqueles corredores intermináveis, prestigiosos, com quadros, para aqui, para ali. Mas o que é que aquilo diz? Aquilo diz algo que atrai muita gente nas discussões, que é a discussão personalista. Discutem-se pessoas sem se discutirem ideias. E é isso que está acontecendo, não é, Paulo? Mas já se começa a ver, vamos procurar aí, eu infelizmente não estou encontrando, mas já se começa a ver uma coisa que é a aliança entre a direita e a esquerda nacional desenvolvimentista. Começa a falar disso. Vejam que, portanto, isso aí... Não, e que tal uma aliança da direita com a esquerda nacional desenvolvimentista? Esses são os mesmos que dizem não existe direita nem esquerda, mas depois falam de uma aliança da direita ou a esquerda nacional desenvolvimentista, porque somos todos nacionalistas. E você vê uma distorção completa de todos os conceitos, não é? Para uma coisa perigosa. Meus amigos, o final do regime, sobretudo o governo Geisel, foi isso. Uma esquerda nacional desenvolvimentista, como diz o próprio general Frota. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque, sobretudo, na época das redes sociais, de Twitters, etc., é muito fácil começar a jogar coisas rápidas. E é coisas que são armadilhas, muitas vezes. E, sobretudo, nós cairmos na discussão personalista, que é algo perigoso. Não estou dizendo que nós devemos ser tecnocratas, não é isso. Mas a discussão meramente personalista, sem discutir os conceitos, sem discutir as ideias, é perigoso. Por exemplo, quando uma pessoa vai... Não, nem direita nem esquerda. Meu amigo, o que é direita e esquerda para você?
Pergunte. E essa coisa, não é esquerda nem direita, não sei quantos, é mais um slogan, não é? O que nós vemos sempre é o seguinte: a religião católica, o cristianismo, e, portanto, aqui, no caso em concreto, Nossa Senhora, estão no alvo dessa ideologia que se diz inclusiva, que se diz defensora da diversidade e outras coisas do género. Agora, eu pergunto o seguinte: isso não é uma enganação? Nós não estamos diante de uma ideologia, sim, de uma ideologia que é anticristã na sua essência e que visa a provocação, a destruição e a ofensa contínua contra os valores do cristianismo, no caso concreto, uma ofensa à Nossa Senhora já que é no Parlamento Europeu, a quem tantas e tantos milhões de europeus têm uma devoção e a quem certas nações são consagradas especialmente. Isso é que é a diversidade? Isso é que é a inclusividade? Paulo, veja bem, esse sujeito é autor de um livro de doutrinação. Portanto, há uma doutrina atrás disso. E doutrinação de crianças. Agora, eu vejo certas pessoas assim: eu não tenho nada contra, mas não tem nada contra o quê? Não tem nada contra o quê? É que a pessoa já está condicionada por essa gente que faz o que quer. Bom, mas eles sim têm contra e são contra. E muitas dessas pessoas que ficam dizendo que não têm nada contra são as pessoas que são ofendidas nessas ofensas, porque isso é ofensa à fé, à nossa fé. Agora, Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa que me espanta sobremaneira. Onde estão os eclesiásticos? Onde estão os eclesiásticos que ficam defendendo o planeta? Onde estão os eclesiásticos que ficam defendendo a necessidade da picadinha e não defendem a honra de Nossa Senhora atacada dessa maneira? Mas não é só defender a honra, é mostrar como a Europa, por exemplo, é hoje vítima de uma doutrina e de uma conspiração anticristã. Porque exatamente como nós comentámos aqui na segunda-feira, era dentro dessa União Europeia que essa Comissão para a Igualdade, comandada pela Comissária da Igualdade, estava preparando um documento preparou um documento para condicionar a linguagem interna e externa da União Europeia, para não se falar de Natal, para não se falar de Maria, para não se falar de José, etc. Só que a reação foi tão grande que voltou atrás. Agora eu pergunto o seguinte: se alguém fizesse uma invectiva contra um elemento dos movimentos LGBT, o que aconteceria, Paulo? O que aconteceria dentro da União Europeia? A gritaria. E muitos eclesiásticos viriam dizer o seguinte: temos que ser tolerantes.